Sejam bem-vindos ao encerramento da nossa festa da colheita aqui na IAP Castanhanduva. Nesse momento, irmãos, para iniciarmos, gostaria de convidar a igreja IAP Castanhanduva para cantarmos o hino inicial em nome de Jesus. Chamado para reconstruir o novo tempo em mim, quando lugar da sua habitação. Mas eu sei, não é tão fácil assim reconstruir em mim, quando tudo ao redor me diz que não. Se se levantaram é porque está perto. O que Deus irá fazer foi por um fim neste deserto. Os que quiseram me parar, eu tentei de ficar. Não quero te queimar neste lugar. Vai descer unção hoje aqui, ninguém pode impedir. Avivamento acontece quando se abre o coração. Reunidos todos no lugar, algo começou a acontecer. Som de vento impetuoso, impactando vidas no poder. E a glória era tamanha, foi enchendo toda a casa, avivando todo o povo, foi mudando o som da fala. A alegria era intensa sobre aqueles irmãos, invadidos pelo fogo, chama acesa e unção. O Espírito desceu, posando com linguagem de fogo, Avivando com poder, batizando com renovo. Vai tocar na tua vida se você autorizar. Esta glória vai então te impactar. Vai soprar.
como momento eu convido o Ministério de Mulheres também, que tem a sua apresentação em nome de Jesus. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, mais um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, mais um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, mais um exército se levantar. Sobre as
Quanto tempo faz que você deixou o Senhor? Você que faz, está muito tempo distante do Senhor. Você que ainda não teve um encontro com o Senhor. Que o Senhor, através deste teatro musical, venha falar ao seu coração nesta noite. Abra o seu coração para ouvir Deus falar com você. Abre o seu coração para ouvir a voz de Deus falando ao teu ouvido que é tempo de voltar, que é tempo de se arrepender. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo
o seu amigo de verdade. Pai Senhor, irmãos, irmãs, amigos que estão presentes neste lugar, você que está nos ouvindo na sua casa, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui no encerramento da segunda festa da colheita na IAP em Castanhanduba. De forma geral, nosso campo de Óbidos é a 9ª festa da colheita. E neste momento quero que você fique em pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Vou ler aqui um texto em Atos, capítulo 16, versículo 30. Atos 16, versículo 30. O texto diz assim, abre parênteses, diz assim: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Inicie fazendo essa afirmação ao seu coração e ao mesmo tempo fazendo uma pergunta a você mesmo. Diga a você mesmo nesta noite assim: eu preciso ser salvo. Diga a você: eu preciso ser salvo. Agora lhe faça a outra pergunta: mas salvo de quê? Eu preciso ser salvo, mas salvo de quê? Muitas das vezes, quando chegamos a alguém para pregar a palavra de Deus, nós dizemos assim, nós dizemos para essa pessoa: você precisa ser salvo. E essa pessoa pergunta: mas eu preciso ser salvo de quê? Então, nós vamos tentar responder essa pergunta nesta noite a você. Em primeiro lugar, quero iniciar essa palavra afirmando uma verdade bíblica. Ninguém nasce salvo. E ninguém pode se auto-justificar. E essa afirmação aqui, de preciso ser salvo, e ao mesmo tempo essa pergunta, preciso ser salvo de quê? Ela pode haver com você de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a primeira coisa é que você pode não ser salvo e reconhece esse fato. Você pode não ser salvo e você reconhece esse fato. Em segundo lugar, pode não ser salvo, mas pensa que é salvo. Você pode pensar que é salvo. Você pode não ser salvo, mas pode pensar que é salvo. E em terceiro lugar, é que você talvez já seja salvo, mas não entende do que foi salvo. Vou repetir aqui. Você pode, dentro do seu coração, dizer assim: eu já sou salvo. Mas você pode não ser salvo. Em segundo lugar, você pode reconhecer que não é salvo. E você reconhece esse fato. Em terceiro lugar, você pode já ser uma pessoa salva, mas não sabe salvo de quê. Então a pergunta, ela chama a nossa atenção nisso, porque eu preciso ser salvo, mas salvo de quê? Do pecado. Mas o que é o pecado? Quais são as consequências do pecado? Quem pode me libertar do pecado? E o que devo fazer para ser salvo? E o que acontecerá comigo se eu não me libertar do pecado, se eu não crer em Jesus? São essas perguntas que eu vou tentar aqui responder para você. E a primeira pergunta que a gente responde aqui, preciso ser salvo do pecado. Mas o que é o pecado? Você já se fez essa pergunta alguma vez? O que é o pecado? Segundo a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 3, versículo 23, e Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pecado, ele pode ser colocado de 3 formas. Primeiro, segundo João capítulo 3, versículo 18.
pecado pode ser concretizado como incredulidade de não crer em Jesus Cristo. Pois João capítulo 3, versículo 18 diz assim: quem crer nele, abre parênteses, em Jesus, fecha parênteses, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, pecado, em primeiro lugar, é a incredulidade de não crer em Jesus Cristo. Em segundo lugar, pecado significa rebelião contra Deus. Rebelião significa virar as costas para Deus. É dizer que conseguiremos viver a vida sem a ajuda de Deus. É guerrear contra a pessoa e a vontade de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10, versículo 11, vai dizer que uma vez que nós viramos as costas para Deus, nós nos tornamos inimigo de Deus. Inimigo de Deus. A gente tem um exemplo desse fato de se tornar inimigo de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12. E Provérbios 17, 11 vai dizer que o Lúcifer de luz, o anjo criado por Deus, ele se rebelou contra Deus. E a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, vai dizer que o destino final do anjo rebelde é o lago de fogo e enxofre. Então, pecado, em primeiro lugar, é não crer em Jesus. Em segundo lugar, é rebelar-se contra Deus, é virar as costas para Deus. E em terceiro lugar, pecado é a transgressão da lei de Deus. O livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, vai dizer que pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, a desobediência da lei de Deus. Deus revelou o seu caráter e a sua vontade através das leis. Leis invioláveis, as quais seus servos deveriam cumprir para que pudesse viver. Contudo, Adão e Eva, eles quebraram o primeiro mandamento dado por Deus, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva, assim como eu e você, eles eram livres para escolher entre o bem e o mal, entre obedecer ou desobedecer. Mas o desejo de ser igual a Deus, o desejo de viver a vida afastado de Deus, eles, diante desse ponto, eles decidiram desobedecer a Deus e comeram da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia Sagrada diz que a partir do momento que eles comessem, eles estavam vulneráveis a morrer. Então, eu preciso ser salvo, mas salvo de quê? Eu preciso ser salvo do pecado. E o que é o pecado? Em primeiro lugar, pecado é não crer em Jesus. Em segundo lugar, pecado é rebelar-se contra Deus. Em terceiro lugar, pecado é a transgressão da lei de Deus. É a transgressão da lei de Deus. E a segunda verdade que aprendemos: eu preciso ser salvo da sentença do pecado. Romano vai dizer que o salário do pecado é a morte. E a partir do momento que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, eles passaram a ficar vulneráveis a 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual
e a morte eterna. Romanos capítulo 5, versículo 13, versículo 14 vai dizer assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Paulo, ele atribui a morte ao pecado original. Paulo está dizendo que desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, o povo não tinha lei, escrita como a lei, o decálogo. Os seus pecados não foram tidos em conta como violação da lei. Mas ainda assim morreram, porque todos que nasceram a partir de Adão e Eva, eles já nasceram pecadores, eles já nasceram sentenciados a morrer. Então, diante dessa verdade, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, nós não somos pecadores porque desobedecemos uma lei. Nós somos pecadores porque já herdamos de Adão e Eva. Nós já nascemos pecadores desde o momento do ventre da nossa mãe. Então, o primeiro ponto, a primeira morte é a morte física. Todos nós estamos sentenciados a morrer um dia. O Salmo 49 vai dizer que nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhuma fama. E se nós confiarmos a nossa salvação em nós mesmos, o versículo 14 e o versículo 13 do Salmo 49 diz que nós estamos sendo levados para a sepultura, para o Sheol. E quem nos pastoreia é a morte. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, eles morreram e estão na sepultura como consequência do seu pecado original. Em segundo lugar, nós também estamos vulneráveis à morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus. Isaías 52, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Vocês vão entender um ponto importante aqui. Exemplo, no instante em que Adão pecou, ele experimentou o isolamento espiritual de Deus. Adão e Eva, eles tinham o privilégio de todas as tardes conversar com o próprio Deus. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, eles se esconderam. Eles cozeram folha de figueira para esconder a sua nudez. E quando Deus, pelo entardecer, ele desceu no jardim para conversar com o casal, eles não tiveram mais o privilégio de ter um relacionamento com Deus ali. Eles se esconderam do Criador. Eles morreram espiritualmente. E a morte espiritual, ela é essa quebra dessa aliança. A morte espiritual é que nós, sem a ação do Espírito Santo de Deus, sem esse mover do Espírito, nós não temos força de nós mesmos para correr para os braços de Jesus, para se relacionar com Deus. É por isso que a Bíblia afirma que a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós, porque só assim nós podemos ter um pleno relacionamento com Deus novamente. O pecado trouxe 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte eterna, ela é uma realidade. Ela é uma extensão e uma finalização da morte física. Ouça o que eu vou te dizer nesta noite. Se alguém chegar à morte física, estando ainda espiritualmente morto. Pastor, o que você quer dizer com espiritualmente morto, pastor? Eu estou dizendo para
você que se você chegar na morte física, se você chegar a esse ponto sem crer em Jesus, sem entregar a sua vida a Jesus, isso significa que você está morto espiritualmente. Você está separado de Deus. Você ainda continua sendo inimigo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que literalmente você está sentenciado à morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 vai dizer que a punição daqueles que não creem em Jesus, daqueles que se rebelam contra Deus, daqueles que desobedeceram a lei de Deus, que quebraram os pactos e não creram em Jesus, a punição deles é o lago de fogo, que é a segunda morte. Que é a segunda morte. Mas não para por aí. Salmo 42, versículo 7 vai dizer que um abismo chama outro abismo. O pecado original, ele é a origem dos outros pecados. Então, diante disso, a gente continua respondendo aqui a pergunta: eu preciso ser salvo, mas salvo de quê? Nós precisamos ser salvos do pecado, da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. Mas tem alguns pecados que nos levam à morte todos os dias. Alguns pecados que às vezes nós não entendemos que esses pecados, eles nos afastam de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 35 vai dizer que alguns pecados que ofendem a Deus, como o pecado da gula, a inveja, a avareza, a ira, preguiça, luxúria, outros pecados que ofendem a Deus também. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 ao 22, diz assim, que alguns pecados, que se tais pessoas continuarem praticando, e se não se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. Eu vou repetir novamente aqui, para você não dizer assim, na noite de sábado, no dia 10 de dezembro de 2022, o pastor Alípio disse essas palavras, mas é a Bíblia que está dizendo. Por exemplo, aqui, ó, quem não herdará o reino de Deus, quem não irá para o céu, se continuar praticando esses pecados aqui, e não entregar a sua vida a Jesus, e não se arrepender, ele vai dizer assim: os covardes não herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Pastor, quem é os covardes? Os covardes é aqueles que iniciam a fé cristã, e quando vem a perseguição, quando vem as tribulações, quando vem ou seja, aquilo que Deus quer que você deixa, morrer para o mundo, para viver para Cristo, você coloca na balança. Não. Se eu continuar sendo cristão, eu vou perder meus amigos, eu vou perder as festas que eu ia, eu vou perder muitas coisas. A parábola do semeador fala isso, que a semente caiu ali em alguns solos, mas quando veio a perseguição, quando veio a tribulação, por causa disso, porque não queriam sofrer por causa do nome de Jesus, eles negaram a Jesus, abandonaram a fé, desistiram da vida eterna. A Bíblia se refere aos covardes e está se referindo a essas pessoas. Quem também não entrará no reino de Deus, pastor? Os incrédulos, aqueles que não creram em Jesus Cristo, aqueles que não deram crédito à sua palavra, aqueles que expulsaram os seus pregadores das suas portas,
aqueles que tamparam os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eles até ouviram a palavra de Deus, mas entrou por um ouvido e saiu por outro. São os incrédulos. Quem também não entrará no reino de Deus, pastor? Os depravados. Aqueles que entregam ao mundo, aqueles que entregam o seu corpo a fazer a vontade do mundo. Os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 vai dizer assim: o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essa é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 também diz que ficarão de fora os cães. Abre parênteses. Os cães. Aqui são os prostitutos, os ímpios. Aqueles que não querem seguir a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10 vai dizer assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Ouça o que eu te digo nessa noite aqui, ó. Quem também não herdará o reino de Deus se não se arrepender? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Herdarão o reino de Deus. Eu sei que você pode estar aí pensando na sua mente aí. Muita gente prega o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. O que liberta a gente é a palavra de Deus, porque ela confronta a gente. Ela vai dizer que nós somos miseráveis, que nós somos pó. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 24 a 25, diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Quem me libertará do pecado? Mas no versículo 25 diz assim: mas graças a Deus, que através de Jesus Cristo, Ele nos dá a vitória, Ele nos dá a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer que a salvação, ela é um dom de Deus, ela é gratuita, e que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Romano vai dizer que todos foram destituídos da glória de Deus. Deus olhou do céu e viu que ninguém buscava Ele. Ninguém conseguia entender as coisas. Ele olhou do seu alto sublime trono. Ele olhou para o céu. Eu vou falar aqui uma palavra do pastor John Piper. O pastor John Piper, ele diz que a cruz não é por causa de nós. Você vai entender o que eu vou falar aqui nesta noite aqui. Porque muitos pregadores dizem que o fraco de Deus é o ser humano. Que nós somos o centro da vontade de Deus. Jesus, ele morre na cruz em primeiro lugar. Não como testemunho. Não como testemunho de que nós éramos importantes para Deus. Não é isso. Jesus morre na cruz em primeiro lugar como um testemunho de que Deus
Deus é gracioso, de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso. Porque nós não merecíamos ser salvos, nós não merecíamos ser resgatados. Mas pelo fato de Deus nos amar, pelo fato de Deus ser misericordioso, Ele disse: eu mandarei meu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esses pecados que eu citei aqui, se tais pessoas continuarem praticando tais pecados, e eles chegarem à morte física sem se arrepender, sem crer em Jesus, não tem chance de vida eterna, porque não creu em Jesus Cristo. A gente já sabe agora do que a gente precisa ser salvo. A gente precisa ser salvo do pecado. E a consequência do pecado é a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Você entende agora do quais pecados você precisa ser salvo. Mas a pergunta que fazemos agora aqui é: quem pode me salvar do pecado? Quem pode me libertar? Quem pode me justificar? Já que uma vez eu não posso me justificar. Isaías 43, versículo 10 e 13, ele nos traz uma verdade extraordinária. Ele diz assim: para que o saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo. É o próprio Deus falando isso. Eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há outro Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Se não cremos em Cristo Jesus, nós estamos à disposição de Deus para receber a ira de Deus sobre a nossa vida. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é justificado, porque Jesus Cristo recebeu na cruz a ira de Deus sobre ele. E João capítulo 3, versículo 17 diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E João capítulo 8, versículo 36 afirma: se pois o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então respondemos a pergunta aqui: pastor, eu entendo agora que eu sou um pecador, eu entendo agora que eu preciso ser salvo, mas quem pode me salvar? Meu querido, quem pode salvar você é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas você pode estar se perguntando: pastor, o que devo fazer para ser salvo? E essa pergunta eu respondo para você agora. Atos capítulo 16, versículo 30 a 31 diz assim: aquele homem, à noite, ele perguntou para os discípulos de Jesus: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Marcos 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 13 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crê em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Você será salvo. Você pode estar dizendo assim, pastor, mas se eu não querer ser salvo, e se eu não querer crer em Jesus Cristo, vou responder também para você essa pergunta nessa noite. O que acontecerá se eu não crer em Jesus? Se eu não me arrepender? João capítulo 3, versículo 18 assim. Quem nele crê não é condenado, mas, portanto, no entanto, quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito Filho de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 3 afirma: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, ou seja, morrerão. E eu finalizo aqui essa palavra nessa noite, dizendo a você, pelo menos 3 motivos para que você venha, para você aceitar Jesus. Pelo menos 3 motivos. Primeiro motivo: sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. E sem salvação não tem vida eterna. Vou repetir novamente aqui, ó. Sem arrependimento não há perdão. E sem perdão da parte de Jesus não há salvação. E sem salvação não há vida eterna. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O segundo motivo que eu digo para você aceitar Jesus é porque a vinda do Senhor, ela está próxima. Sofonias capítulo 1, versículo 14 e 18 diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvem e de densas trevas. Porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Presta atenção: nem a prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Diante disso, diante de todas essas verdades, me fizemos uma pergunta aqui, uma afirmação: eu preciso ser salvo. Mas salvo de quê, pastor? Preciso ser salvo do pecado. O pecado é não crer em Jesus. O pecado é se rebelar contra Deus. O pecado é transgressão da lei de Deus. E as consequências do pecado é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quem chegar morto espiritualmente na morte física está sentenciado à morte eterna. E nós vimos também que nós precisamos ser libertos de alguns pecados que cometemos no dia a dia. E que se continuamos praticando esses pecados, não herdaremos o reino de Deus. A gente viu também aqui
que quem pode nos libertar do pecado. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vimos também, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não crer em Jesus, eu já estou condenado, porque eu neguei e eu renunciei em crer em Jesus Cristo. Eu apresentei a você pelo menos 2 motivos para se arrepender. Primeiro, porque a volta de Jesus, ela se aproxima. E em segundo lugar, eu falei para você que sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação. E sem salvação não há vida eterna. Então, diante dessas verdades, meus irmãos e minhas irmãs, você que está aqui nos ouvindo nesta noite, eu quero te fazer aqui um convite. Assim como Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi da parte de Deus de graça, que foi a salvação, eu apresento também para você nesta noite, aqui neste lugar, Jesus Cristo. Apresento para você a solução para todas as suas situações. E eu te convido a fazer a decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante da nossa vida não é escolher com quem iremos se casar. Não é escolher o trabalho ou a profissão que devemos seguir. O lugar onde iremos morar. Essa não é a decisão mais importante da nossa vida. A decisão mais importante da nossa vida é tomar a decisão de seguir a Jesus, de crer em Jesus. Porque as decisões que tomamos hoje ou amanhã, elas decidirão o nosso futuro. Então eu te convido nesta noite, neste lugar, a você dar um passo de fé. Dá um passo de fé. Se você entendeu nesta noite que você precisa ser salvo, se você está afastado do caminho do Senhor, se você nesta noite entendeu que você precisa ser liberto de um pecado, eu te apresento a solução, e a solução é Jesus Cristo. Pois somente Ele pode nos libertar do pecado e da sentença do pecado. Somente Ele pode nos conceder a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar aqui neste... Revigorados para o novo tempo, revigorados para vencer, revigorados pela mão de Deus, o inimigo não vai nos vencer. Revigorados para o novo tempo, revigorados para vencer, revigorados pela mão de Deus, o inimigo não vai nos deter. Revigorados para o novo tempo, revigorados para não desistir, revigorados para prosseguir e alcançar o que Deus tem para nós. Chegamos até aqui, levantemos a bandeira da vitória. Passamos por provações, mas não desistimos. Essa é a marca da igreja. Nunca fugiremos da peleja. Revigorados para o novo tempo, revigorados para vencer, revigorados pela mão de Deus, o inimigo não
para um novo tempo, revigorados para não desistir, revigorados para prosseguir, e alcançar o que Deus tem para nós. Chegamos até aqui, levantemos a bandeira da vitória. Passamos por provações, mas não desistimos. Essa é a marca da igreja. Nunca fugiremos da peleja. Revigorados para o novo tempo, revigorados para vencer, revigorados pela mão de Deus. O inimigo não vai nos deter. Revigorados para o novo tempo, revigorados para vencer, revigorados pela mão de Deus. O inimigo não vai nos vencer. Revigorados para vencer. Deus, a vida também nossos irmãos de outras igrejas. Pai eterno, oramos pelas pessoas que ouviram a Tua palavra nesta noite, por esta comunidade, Senhor, pessoas que ainda não Te aceitaram como Salvador das suas vidas, mas nós apresentamos nesta noite a vida dessas pessoas, e nós cremos, no Deus, que a Tua palavra alcançou, Senhor, e a Tua palavra vai ficar na mente, martelando no coração, e eu sei, no Deus, que o Teu Espírito Santo vai fazer a obra, e essa igreja que neste lugar, Senhor, o número de servos Teu, ele vai aumentar, e nós oramos, no Deus, que o Teu Espírito Santo dê a força, coragem, ânimo, aumente a fé dos Teus servos neste lugar, Jesus Cristo. Nós oramos também, Jesus, que nesta noite